Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grid de Largada. Meu nome é Stick e hoje vamos falar aqui do cenário, das possibilidades que podem acontecer nessas 3 etapas restantes da Fórmula 2, dessa disputa entre Felipe Drugovich e Theo Pourchaire. E seguinte, eu não vou colocar aqui possibilidades como Drugovich ser campeão já na próxima etapa. Isso muita gente vem dizendo nas redes sociais realmente, mas é praticamente impossível. O brasileiro precisa abrir 36 pontos de vantagem para o Theo Pourchaire, sendo que são 39 pontos em disputa por etapa, então ele precisaria praticamente fazer um final de semana perfeito e o Theo Pourchaire ter o final de semana de maior pesadelo da carreira dele. O que eu estou colocando aqui então são alguns cenários, alguns favoráveis, alguns desfavoráveis ao piloto brasileiro, tudo isso para poder explicar para vocês como pode se desenrolar esse final de campeonato. E claro, cada um desses cenários eu vou explicar o porquê eu estou os colocando neste vídeo. Então vamos lá para o vídeo, que agora eu tenho que explicar o que vocês estão vendo na tela. Eu peguei a pontuação de cada piloto, dividir pelo número de etapas que eles realizaram, no caso 11, né? Cada etapa são 2 corridas, então são 22 corridas, mas aqui a média está por etapa, então vamos lá. Felipe Drugovich, 205 pontos, dividindo aí pelo número de etapas, ele tem uma média de 18,64 pontos. Já o Theo Pourchaire, 162 pontos na temporada, ele tem uma média aí de 14,73 pontos por etapa. Isso aqui é muito importante para a gente entender o que eu vou mostrar para vocês a seguir. Porque, por exemplo, o Theo Pourchaire, se ele quiser ser campeão, e todos os cenários aqui ele vai estar pontuando bem, ele vai ter que pontuar mais do que a média dele. Ele não vai conseguir ser campeão pontuando 13 pontos, 10 pontos por etapa. Eu não coloquei nada disso nesse cenário, como eu falei. Cenário óbvio, pessoal, cenário que o Drugovich já é campeão, ou colocar Drugovich pontua o máximo, o Theo Pourchaire não pontua nada. Isso o pessoal já está falando nas redes sociais. Aqui são alguns cenários diferenciados para você entender o que vai estar ocorrendo na pista. E eu vou explicar o porquê. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro cenário, que é o cenário favorável a Felipe Drugovich, onde aqui no GP da Holanda eu coloquei ele com 15 pontos, que seria, vamos lá, um quarto lugar na Sprint Race e um quinto lugar na Fiat, que seria mais ou menos aquela constância que o Drugovich teve em algumas etapas, que o pessoal estava até criticando, que ele estava sendo muito P4, estava inconstante. 17 top 5 ele estava sendo constante, ok, mas tudo bem. E o Theo Pourchaire melhorando a pontuação dele, mas ainda assim não tendo um grande destaque. Aqui, por exemplo, com 22 pontos ele não conseguiria uma vitória na Fiat Race. Talvez uma vitória na Sprint, pontuando bem na Fiat e conseguindo volta mais rápida, talvez alguma pole. Por que eu estou colocando esse cenário aqui? E nas corridas seguintes, ó, você vai ver que na Itália também eu coloquei a mesma coisa, nos Emirados Árabes a mesma coisa. Não é para levar ao pé da letra essa pontuação. Como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, a Fórmula 2 é uma categoria muito equilibrada, um piloto pode ir bem numa etapa e pode ir mal em outra. Isso aqui, como eu disse, é só um exemplo de situação. O Drugovich mantendo aquela média boa dele, mantendo aquela constância boa, e o Theo Pourchaire chegando na primeira posição na Sprint Race e na quarta posição na Fiat marcaria os 22 pontos. Então, você vendo esse cenário, vendo isso na pista ali acontecendo, pode ficar mais tranquilo, porque esse é o cenário favorável para o piloto brasileiro, ele ainda vai manter uma boa vantagem. É isso que eu quero mostrar com esse cenário favorável ao piloto brasileiro. Agora, passando aqui para o próximo cenário, que é um cenário mais realista, né? Eu diria mais realista porque ele tem mais chance de acontecer do que os outros cenários. O Drugovich mantém os seus 15 pontos, de pontuação média, e o Theo Pourchaire aí marcaria 25 pontos, podendo vencer uma Fiat Race, podendo conseguir ali, eu acho que uma terceira posição na Fiat e uma vitória na Sprint. Isso o Theo Pourchaire já marcaria mais alguns pontos. E mesmo assim, nesse cenário, como vocês podem ver, o Drugovich ainda leva uma boa vantagem. Mas aqui já começaria a complicar um pouco. Porque como vocês podem ver, 23 pontos, uma diferença que o Theo Pourchaire consegue tirar em uma etapa. Ele já tirou uma vantagem relativamente parecida com essa, se não me engano, ele tirou 22 pontos numa etapa. Então, nesse cenário aqui mais realista, o Drugovich ainda leva uma certa vantagem, ainda consegue manter uma diferença razoavelmente boa, consegue ter uma gordura ali, mas não pode bobear.
Se na Holanda, por exemplo, ele for mal, a diferença cai bastante, o Theo Pourchaire já teria 2 etapas aí para tentar bater o brasileiro. Daí ficaria preocupante. Agora, aliás, preocupante seria o nosso próximo cenário, que aí seria novamente o Theo Pourchaire pontuando bem e o Felipe Drugovich conseguindo talvez um pódio na Sprint Race para dar aquela motivação a mais pra gente, mas na Fiat Race ele conseguiria um 7º lugar que seria bem abaixo do que ele vem conquistando recentemente. E como vocês podem ver, a diferença cairia bastante. Então, por exemplo, na Holanda, Drugovich consegue um 3º lugar na Sprint e daí na Fiat ele não vai bem, pega um 7º lugar. Você imagine essa situação. E o Theo Pourchaire vence a Fiat e ainda marca uns 5 pontos na Sprint Race, ou consegue uma pole, ele consegue mais 3 pontos na Sprint Race. Ele já marcaria 30 pontos e diminuiria essa vantagem para 25. Então, nesse cenário, o Drugovich ele indo mal numa etapa, ou o Theo Pourchaire conseguindo mais de 30 pontos, ficaria bastante complicado para ele. Então, esse daqui, se vocês começarem a ver o Drugovich já pegando ali um 7º lugar, mesmo tendo pego um lugar bom ali na Sprint Race, é algo que ficaria mais complicado, diminuiria, a vantagem do brasileiro seria bem menor. E agora, para completar, vou colocar um cenário alternativo aqui para vocês, que é algo que eu acho até mais interessante que os outros, que seria um cenário onde na Holanda, nesse GP desse final de semana, tanto o Drugovich quanto o Theo Pourchaire se anulariam. Eles marcariam praticamente o mesmo número de pontos. Eu coloquei 0 ali só para ser ilustrativo. Daí a diferença se manteria por volta dos 43 pontos, o que gera uma situação bem agradável para o piloto brasileiro, porque daí na Itália e nos Emirados Árabes o Theo Pourchaire pode ir até bem, vencendo prova e tudo mais, que o Drugovich conseguiria manter uma boa vantagem se ele mantiver aquele rendimento constante, que como eu já falei no decorrer do vídeo, foi aquele rendimento que criticaram bastante o piloto brasileiro no decorrer da temporada. Então, como vocês podem ver, se o Drugovich no GP da Holanda ele conseguir anular o Theo Pourchaire, ou abrindo um pouquinho a vantagem, ou só perdendo pouco, 2 pontos, mesmo que o Theo Pourchaire vá bem nas próximas rodadas, tanto Itália e Emirados Árabes, se o Drugovich mantiver um rendimento constante ali, nem tão colado no piloto francês, ele consegue levar o título e com uma boa vantagem. Então, o Drugovich pode até, se a gente colocar ali, pode até ir mal, pegar um 7º lugar na Fiat Race nas 2 corridas, que ainda assim ele levaria o campeonato. Até o Pourchaire pode marcar mais pontos, 30 pontos em cada corrida, que mesmo assim o piloto brasileiro levaria o título. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desses cenários que são plausíveis aí na disputa do título entre Felipe Drugovich e Theo Pourchaire? Quero saber a opinião de vocês. Curtiram? Não curtiram? Gostariam que eu colocasse um outro cenário? Digam nos comentários. Lembrando que se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação pra gente, é só apertar o botão valeu demais aí embaixo do vídeo. E claro, cogite também virar membro aqui do Grid. A partir de R$ 1,99 você nos ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo. Então, quer apoiar o Felipe Drugovich nessa batalha contra o Theo Pourchaire? Quer apoiar os pilotos brasileiros da base? Então, venham com a gente, se posicione você também no Grid de Largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.